Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar o porquê você deve retirar um pouco do seu dinheiro, pelo menos aqui do Brasil, e investir também em dólar. Sabe por quê? Basicamente é porque a cada dia o real perde valor. Muita gente fala para mim assim, será que eu devo investir em dólar? O dólar tá caro, o dólar tá barato. Na verdade não é essa conta que a gente tem que fazer. A conta que a gente tem que fazer é que o real se desvaloriza. Por quê? Porque é uma moeda fraca de um país emergente, não um país líder mundial, tá? E eu vou te mostrar agora esse gráfico aqui que você vai entender com exatidão isso que eu estou falando, tá bom? Esse gráfico aqui, essa linha laranja, mostra o quanto de dinheiro em dólar você precisaria para comprar R$ 1, tá? Então a gente vê que é uma linha que só cai, ou seja, é o nosso poder de consumo em real que cai muito, tá bom? Só para você ter uma ideia, lá em 2012, por exemplo, você precisaria de cerca de 57 centavos de dólar para comprar R$ 1. Nesse exato momento aqui, ó, em 2022, a gente precisa de 0,18 dólares, ou seja, 18 centavos de dólar para comprar R$ 1. Isso aqui é uma queda de quase 60%, ok? E por outro lado, o que a gente vê? O dólar valorizando, ok? Se a gente colocar aqui em percentual, a gente vai ver um aumento do dólar aí em cerca de 10 anos, essa cotação entre dólar e real, de 192,73%, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O real, ele perde valor ano após ano. E cada vez mais o consumo, ele é globalizado. Ok que os investimentos aqui no Brasil geram bastante receita e nós vamos ganhar mais dinheiro com nossos investimentos no Brasil. Sim, só que com a economia cada vez mais globalizada, mesmo aquelas pessoas que não viajam muito, quem viaja muito para fora do país, com certeza precisa estar mais exposto a dólar. Agora, mesmo a pessoa que não viaja tanto, o preço da gasolina tem a interferência do dólar. O preço de aparelhos eletrônicos tem a influência do dólar. O preço das commodities, né, matéria-prima. Então, qualquer coisa que você for consumir, óleo, trigo, enfim, qualquer grão, muita coisa do agronegócio, tudo isso é cotado em dólar. Então, não podemos fechar os olhos para os investimentos internacionais. Na minha opinião, a globalização da sua carteira de investimentos veio para ficar. E, inclusive, é uma forma de se proteger do sobe e desce brasileiro, tá bom? Além disso, dessa desvalorização do real. E eu estou usando para esse vídeo aqui uma referência que é um relatório que a Levante fez, que é exatamente isso, ó. Por que investir no exterior como uma proteção de patrimônio? Então, uma informação bem interessante aqui, eles mostram até alguns tipos de investimentos aqui, né? Como que um investidor brasileiro pode aplicar lá fora, desde a ideia do câmbio, dos títulos de dívida, bolsa de valores. Então, faça o download desse relatório gratuito, porque assim você vai ter toda essa informação rica para se proteger, também investir e pensar em multiplicar o seu dinheiro com mais segurança. Segurança aqui é a palavra de ordem, tá? Faça o download então desse relatório, é gratuito. Os analistas da Levante trouxeram muitas informações boas aqui para a gente. E aí eu quero destacar nesse vídeo agora para vocês a ideia dos fundos imobiliários norte-americanos, ok? Lá são conhecidos como REITs, tá? Real Estate Investment Trusts. Basicamente, é um investimento no mercado imobiliário que você consegue acessar através da Bolsa de Valores. E por que eu falo primeiro dos REITs? Porque eu acho que esse investimento imobiliário é a porta de entrada para a Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos também, porque mostra a resiliência, a segurança do mercado imobiliário ao longo de décadas, ao longo de séculos, se a gente falar lá do mercado americano, que é mais tradicional. E agora, colocando aí na tela para vocês mais algumas informações sobre o que são REITs, né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem também os FIIs de tijolos, digamos assim, né? Que são os Equity REITs. Também tem os fundos de papéis lá, que lá é conhecido como mortgage. Aqui já fica uma curiosidade, né? Os fundos imobiliários de papéis no Brasil rendem muito bem os dividendos, né? Lá nos Estados Unidos, não, tá? Então, esses REITs de mortgage, provavelmente, você nunca vai investir e nem vai ver muita gente falando sobre eles porque rende muito baixo. Lá a taxa de juros é baixa, né? Aqui no Brasil a taxa de juros é alta. Então, pensando em renda passiva, dividendos altos, aqui no Brasil é mais interessante.
lá nos Estados Unidos tem mais potencial de valorização, tá? Não tem nenhum investimento no Brasil aqui que supere esses REITs com a variação do câmbio, pelo menos aí ao longo dos últimos 10 anos. Então, pensando em crescimento de patrimônio, é um investimento interessantíssimo, tá bom? E são vários países que já estruturaram ali esse investimento, inclusive o Brasil, lá desde 1993 já tem a legislação que permite o que a gente conhece como fundos imobiliários, né, baseado nos REITs, embora tenham diferenças que a gente vai colocar aí na tela agora. Então a população, aqui dado mais estatístico, né, a população americana é maior que a população brasileira, né, lá tem 329 milhões de pessoas, no Brasil 216. O PIB lá também é maior, mas vamos começar a falar aqui um pouco do mercado, né, o mercado imobiliário. O mercado de REITs lá tem 2 trilhões de dólares, tá? Enquanto que aqui no Brasil 19,9 bilhões. Quer dizer que lá é um mercado praticamente 75 vezes maior do que o mercado brasileiro, tá? E aí é muito mais estatístico, tem muito mais dado, tem muito mais histórico para a gente aproveitar essa rentabilidade também, ok? Número de investidores lá nem se fala, 145 milhões, enquanto aqui no Brasil só 1,5 milhão, ainda temos muito a acompanhar, a seguir, tá bom? Lá também tem um índice, que é o FTSE/NA REIT, que é muito bom para a gente analisar essa média de mercado, que aqui no Brasil é o IFIX, e a gente pode seguir aqui pensando um pouco nos setores, tem muitos parecidos com o Brasil, né? Então, office, industrial, então a gente tem setor industrial, setor de lajes corporativas, lá tem também. Lá é muito forte o setor residencial nos REITs e daqui a pouco eu te mostro como que você faz seus investimentos, pode ser até mais simples do que você está pensando, tá? E é um investimento extremamente rentável, inclusive vou até colocar aí na tela, ó, que saiu um levantamento, o Guide to Market, esse aqui, ó, que é elaborado pelo JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, que mostra que os REITs são a melhor classe de investimentos pensando em retorno para os acionistas ao longo dos últimos 20 anos. Olha isso, exatamente aqui nessa página número 64, vou pedir para o pessoal colocar um zoom aí. Nos últimos 20 anos, então desde 2022, um retorno médio anual dos REITs de 11,2%, isso já falando em dólar. Se a gente colocar esse câmbio entre dólar e real, isso daqui seria muito, mas muito mais alto. Então, na nossa vida, investir lá fora é um potencial de crescimento exorbitante, tá? E voltando aqui então nas classes de ativos, a gente tem bastante coisa lá de tecnologia, né? Aqueles data centers. Então isso aqui a gente já começa a ver uma diferença legal, né? Da gente se expor a mais classes de ativos lá fora. Varejos, né? Tem os shopping centers, lojas de ruas, enfim, tem opções muito interessantes para investir. E aí eu vou até compartilhar com vocês aqui na tela uma notícia falando que existe essa alternativa de investir em REITs no mercado imobiliário norte-americano e global através do Brasil também, tá? Existem 2 ETFs disponíveis na B3 para você fazer isso. Porque muita gente me pergunta, né? Muita gente acha difícil mandar dinheiro para fora do país. Eu particularmente não acho. Mas tem muita gente que quer investir diretamente da sua corretora que você tem aqui no Brasil. Então isso é possível e eu vou mostrar aqui na tela para vocês, porque existem 2 ETFs, tá? 2 ETFs que a gente está fazendo essa comparação aqui nesse site, que é o URET11 e o ALUG11. Isso aqui você consegue comprar, pessoal, na sua corretora mesmo, aqui no Brasil, não tem nenhuma dificuldade. Eu, particularmente, entre esses dois, eu acho o URET11 mais interessante porque ele tem uma taxa de administração menor, como a gente está vendo aqui, ó, 0,38% ao ano. Na minha visão, se você investisse fora do país, você até pagaria uma taxa de administração menor, mas você tem essa facilidade, né? É legal a gente mostrar todas as opções que existem. E aí, ele segue esse índice, que é o que a gente mostrou agora há pouco, né? O FTSE/NA REIT, tá? Um dos principais índices que tem uma grande média dos REITs. Então, comprando esse ETF aqui, você já está exposto no mercado norte-americano, tá bom? Entrando ali na sua corretora, quer ver, ó, por exemplo, eu vou entrar aqui na Toro Investimentos, que é a minha corretora aqui no Brasil. Se eu clicar em Bolsa de Valores e depois explore o mercado, eu vou conseguir achar esse ETF, ó, por exemplo, o RET11. Pronto, já está aqui, ó. Então eu posso comprar esse ETF por R$ 8,54. Se eu clicar aqui em comprar, eu vou fazer esse investimento, então super barato para você se expor também em dólar. Obviamente você vai pagar aquela taxa de administração,
mas a gente vê que historicamente é um tipo de investimento que traz muito retorno e tem essa diversificação internacional, tá bom? Inclusive eu vou deixar a recomendação aqui de você abrir sua conta também na Toro Investimentos, que é a corretora que eu uso para os meus investimentos no Brasil, e a gente tem uma parceria lá. Todo mundo que abre conta através do meu link ganha esse meu livro aqui. Eu vou enviar para sua casa através dos correios. Depois de 4 ou 5 dias, depois que você abrir sua conta, ativar sua conta, mandar o dinheiro lá para a Toro e começar a investir, eu vou te enviar de presente esse livro, tá bom? Só usar esse link que está aí na descrição. Então, galera, uma opção interessante de investimento global são os REITs. E qual que é uma outra opção interessante que a gente tem, que talvez seja até um segundo caminho, ou mesmo andar junto com o investimento nos REITs, né, nos fundos imobiliários, é o ETF que replica as 500 maiores ações da Bolsa norte-americana, que é conhecida como S&P 500. Vou colocar aí na tela para vocês verem. É esse aqui, ó, S&P 500, as 500 melhores, maiores ações norte-americanas. E como investir então no S&P 500? Na B3 existem algumas opções, tá? Que são essas aqui que a gente está listando na tela. O IVVB11, o SPXB11 ou o SPXI11. Aí você vai estar aplicando nas 500 maiores ações da Bolsa Americana. Eu vou colocar um gráfico aí na tela, que acho que é uma curiosidade interessante, mostrando a composição desse índice, né? Então, temos lá ações da Apple, da Microsoft, da Amazon, Tesla, Google, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Enfim, temos várias empresas lá, as 500 maiores, e a diversificação por setor também é interessante, sendo que a maior parte é tecnologia, né? Cerca de 26%. Saúde, também bem relevante aqui. Terceiro lugar, consumo, né? Consumo discricionário. Setor financeiro, setor de comunicações e depois outros aqui mais resilientes de utilities, de energia, tá? Então, uma carteira bem diversificada. E se a gente pegar um histórico aqui, bastante rentável também, ao longo de 10 anos, um lucro bem grande quem investiu nesse ativo. E se a gente pensar no câmbio também, pensar que o real sempre desvaloriza, simplesmente a gente ganha mais só por investir nessas alternativas nos Estados Unidos também. Beleza? Então, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha disso tudo, que eu posso voltar para trazer mais vídeos sobre o assunto para você. Um abraço e até mais.